nosso programa aqui já brincando com a Eliana Piola, porque essa mulher, ela desaparece. Aí depois ela aparece e desaparece. Quem sou eu para desaparecer? Boa tarde, Dirlene. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, prazer todo meu. Boa tarde aos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Boa tarde. Nossa, mulher chique. Né? Não, olha aí, Laís. É uma mulher chique. Chique é você, Dirlene. Poderosa, chique e poderosa, Dirlene Magalhães. Eu tô aprendendo com a Eliana. Um dia eu vou ser chique igual ela, se Deus quiser. Pois é, não é? Eu sei o que você está falando. Eu acho que eu não consigo. Não, a gente tem que dar conta, Dirlene. Uma hora a gente... A cara. Não, louca. É nada, Dirlene. Não, é sério. Mas vamos voltar aqui, gente. Então, olha aqui, Eliana Piola. Te apresento como, Eliana? Porque, assim, cada hora você está num setor político. Eu continuo a mesma coisa, Dirlene. Ex-vereadora, ex-coordenadora estadual de política das mulheres. Lá em Belo Horizonte. Ex-parceira da Dirlene Magalhães aqui na Rádio Minas. Estivemos aqui participando um período tempo, ativamente. Foram anos. Nessa idade minha, tudo é ex, viu? Estou com ex. Mas estou aqui ativa. Atualmente presidente do PSDB, né, de Divinópolis. E estamos aí nessa caminhada de sempre, né? Peraí, atuando. você é presidente do PSDB. PSDB, e a Laís é presidente, Laís Soares, presidente do PSD. PSD. São partidos diferentes, mas amigos. São próximos. São partidos do espectro do centro, né? Centro-direita, centro. Então, somos partidos diferentes. É melhor assim, eu acho, sabe? Esse negócio de eu sou pá. Não. Eu sou pá. Depende. Exatamente. Eu sou depende. Não. Entendeu? Assim, qual que é o babado? Aí eu vou lá e dou a minha opinião, sem preocupar com o lado político ou não, entendeu? Mas o povo ainda não está nessa, né? Ainda está naquela coisa de divisão, que eu acho isso uma bobagem. Mas eu acho que estão cansando, viu, Dirlene? Eu estou achando que o pessoal está começando a cansar, gente, dessa guerra. Laís, boa tarde, Laís Soares. Olha pra você ver, eu nem cumprimentei ela. Gente, pena que no rádio não tem cheiro e nem na TV, pra vocês sentirem o cheiro dessa mulher. Perfume. Eu tô aqui, quase chegando na minha cadeira mais pro lado pra ficar pertinho dela, porque ela tem um perfume maravilhoso. Eu sou tão pedona que eu pedi de presente o perfume. Não, e o pior é que ela pediu de presente e eu não dei. Mas isso que é o pior. Mas não dei porque eu expliquei pra ela. É uma alquimia o perfume. É uma magia. É uma magia, mas vai chegar ela. Vai chegar, Eliana? você vai fazer o seu perfume para Laís. Perfume. Ok. Vamos lá, então, gente. A Laís é presidente do PSD, aqui, do partido, tá? Aqui em Divinópolis. E a Eliana Piola, ela é presidente do PSDB. De Divinópolis. Sim, de Divinópolis. Embora integre outras instâncias, aqui eu sou presidente. Ok. Então, vamos lá, meninas. Laís é a candidata do partido do Centro. Isso? Pré-candidata, que tem que falar agora. Pré-candidata, né? Não pode falar candidata, não. Aí fica essa palavra pré. No fundo é a mesma coisa, né? Mas tem que falar pré, enfim. Então, eu sou pré-candidata do PSD e de um grupo, na verdade, de partidos como o da Eliana, que fazem parte dessa coligação que nós estamos construindo, sabe, Dirlene? Nessa frente ampla que nós estamos construindo, que é, por natureza, de centro, que ela abrange partidos mais de direita e mais de esquerda. Então, a gente tem um pouquinho de tudo. Tem para todos os gostos, entendeu? Entendi. Para quem quiser. Porque não é uma coisa radical, né? Não, mas é uma frente extremamente democrática, né? Isso contra o radicalismo, né? Gente, o radicalismo é uma coisa perigosa. Nada de extremismo, nada disso. Então, é uma frente que comporta esse alinhamento, né? E para frente que se anda, né? E com esse ponto de equilíbrio é o que nós estamos buscando, é o que ela isso faz questão absoluta. E nós também que estamos entregando essa caminhada, né? Uma frente progressista, mas extremamente democrática. Então, Laís, por que você resolveu se candidatar à prefeitura de Divinópolis? O que te motivou? O que te fez assim, eu vou, não aguento mais não ver isso, ou eu pretendo pelo menos fazer isso? Vou te dar uma resposta romântica. Eu sou uma pessoa romântica, apesar de ainda estar esperando o príncipe no cavalo branco, ele não chegar, mas na vida tudo meu é romantizado. Se ele chegar, você fica pelo menos com o cavalo. Né? Pelo menos o cavalo vai ter que vir. Tudo fica romantizado. Eu sou muito sonhadora, muito idealista, desde menina.
Então, assim, eu questionava as coisas, sabe? Por que tem gente morando na rua? E por que tem gente que é mais rica e outros que é mais pobre? E por que eu não posso ter tudo que eu quero? E por que eu... Sabe, assim, eu era aquela criança muito assim. E isso foi levando, né? Eu fui levando isso ao longo da vida. Por muitos anos, nem pensava em política, né? Não tinha nenhuma relação com política. Minha família não tem políticos na família, é uma família comum, trabalhadora, simples. Minha mãe é dona de casa, meu pai era vendedor de sapato, depois virou vendedor de roupa, e pronto. E aí eu fui crescendo, né? Sonhando muito, sonhando grande, e fui conseguindo várias coisas na minha vida, Dilene. Eu consegui fazer uma faculdade bacana em Belo Horizonte, um curso de Relações Internacionais, que eu queria ganhar o mundo. Pois você sabe que meu sonho, curso de Relações Internacionais. Então nós vamos conversar sobre isso. Eu então, sou apaixonada. Eu também amo, eu amo gosto de feito. conflitos. Estudar conflitos, estudar guerra, Sim, estudar história. tudo, Estudei tudo isso. Eu tudo. tive matéria de guerra. Eu tive matéria na faculdade de Nossa, guerra. se quiser conversar comigo... Vamos conversar, horrores. Sei tudo. Aquelas assim, sei tudo, quase tudo. E aí, nessa coisa de quero ganhar o mundo, quero salvar o mundo, quero a paz mundial, aí comecei a funilar, né? Quero salvar o Brasil, quero ajudar o Brasil. Aí a gente vai... Funilou bastante. Você vai pro mundo, depois você vai pro Brasil, depois você chega em Minas, depois você chega em Divinópolis, entendeu? Então, foi toda uma trajetória de trabalhar, morar no exterior, primeiro trabalhei em grandes empresas, porque eu achava que eu tinha que ganhar dinheiro, aí eu vi que eu não gostava disso. Aí eu saí de uma multinacional enorme e fui para uma ONG. Olha que mudança radical. Nossa, radical. E aí me encontrei na ONG, trabalhando com... A missão da ONG era fazer o Brasil dar certo. Olha só, que pretensiosa. E aí a gente ficava tentando fazer o Brasil dar certo com projetos em governos, com projetos de gestão, projetos de melhoria, de choque de gestão, inclusive, de mudança, né? De melhoria na educação pública, etc. E aí, nessa época que eu estava nessa ONG, eu comecei a interessar um pouco mais por isso e a imaginar, né? Por isso que eu falei que era uma resposta romântica. Imaginar assim, nossa, já pensou a minha cidade, Minas Gerais, como é que poderia ser, como é que poderia melhorar, como é que poderia ter uma educação mais bacana. E comecei a começar a imaginar isso e, de repente, um amigo meu falou, por que você não... Já pensou se você fosse prefeita da sua cidade? Isso lá em 2016. Então, peraí que eu vou parar um pouquinho, que eu tenho que chamar música. E aí eu vou te perguntar o seguinte, você, ONG, como é que chama a ONG? Chama Fundação Brava, era lá em São Paulo, essa ONG. Em São Paulo. Tá, achei que era no exterior. Eu perambulei um pouco, eu sou meio andarilha. Eu morei em Belo Horizonte, eu morei em São Paulo, eu morei na França, eu morei em Brasília. E voltei para Divinópolis. Então, eu sou muito... Às vezes eu estendo, porque essa pergunta é uma pergunta, para mim, que exige uma explicação profunda. Mas, basicamente, eu fui sentindo uma vontade, né, muito grande de transformar Divinópolis em algo que eu sonhasse. Assim, uma cidade mais bonita, mais moderna, com mais emprego, com mais oportunidade, com mais coisas bacanas. E eu queria ficar aqui, eu queria ficar perto da família. Eu saí daqui porque não tinha jeito, porque não tinha opção. Mas eu nunca queria ter saído daqui. A cidade sempre estava comigo. E aí eu falei, vou dar um jeito de voltar. Eu quero voltar. A gente tem um apego, né? Eu tenho um apego a Belo Horizonte assim. Eu sei que eu não vou voltar, mas eu tenho um apego. Vamos chamar a música, 4h23, gente. A gente volta daqui a pouquinho para a gente continuar o nosso papo com a Eliana Piola e também com a candidata, a pré-candidata à Prefeitura de Divinópolis, Laís Soares. A ferro e fogo não dá. De volta ao nosso programa, 4h41 minutos. Gente, olha, a gente está conversando com a Laís Soares. A Laís é pré-candidata à Prefeitura de Divinópolis. É a primeira mulher a se candidatar. É a primeira mulher a se candidatar à Prefeitura? Não. Já tivemos outras candidaturas. Já. Esqueci o nome da doutora Heloísa, né? Já tivemos. Em outros tempos também tivemos. Eu acho que só a doutora Heloísa. Eu também não lembro de nenhuma candidata. Além da doutora Heloísa. Eu também não lembro. Nós tivemos na última eleição, inclusive o Partido dos Trabalhadores lançou uma candidata, certo? Sim, a prefeita. E parece que até anterior também já havia tido. Mas são poucas, né? Como sempre, né? Pouquíssimas mulheres. Passos lentos demais, não é? Muito. Nossa, é uma luta, né, Dilene? É uma luta, e você faz parte dessa luta. Com certeza. Que a gente, né, caminha, eu sou testemunha, acho que eu estou vivendo um momento assim ímpar, certo? Eu estou me realizando, indiferentemente de partido, de estar à frente do PSDB. E, aliás, isso é um avanço, porque você está aqui com duas mulheres presidentes de partido. Eu ia falar agora. Né? Você já é um avanço, porque você não via isso há anos atrás, mas você é testemunha do movimento de mulheres, da Semana da Mulher que nós fazíamos no sistema MPA, particularmente a Rádio Minas, para que a gente pudesse chegar aqui. E hoje eu tenho a minha tranquilidade e o prazer
que toda, acho que mãe gostaria de ter. Uma filha que tem uma trajetória de êxito, preparada, jovem, preparada, né, que passou pela escola pública, que não é uma pessoa abastada financeiramente, mas que chega aqui muito preparada para governar, para exercer a governança de Divinópolis. Eu estou emocionada, vou dizer, como eu nunca tive numa campanha, de estar nessa caminhada, né, nessa pré-campanha, né, com Laís, porque eu acho que toda mãe, o que a gente quer? A gente quer os filhos Você está falando bem. da Laís? Praticamente. Eu aqui, estava achando que você estava falando de você. E nosso trabalho que foi feito aqui não foi em vão, Dilene. Quantas vezes eu usei esse espaço, Nossa, e você junto, para chamar as mulheres para os espaços de poder, não só na política, não só na política. E ainda hoje, né, Aí ainda, mas já demos passos lentos, então, mas... essa pré-candidatura da Laís, para mim, ela me emociona. E eu acho que isso é uma conquista nossa, né? Não foi em vão aquelas semanas da mulher que nós fizemos aqui. Não foi em vão aquela nossa luta. E é uma luta permanente. Eu não parei, eu só mudei de espaços, né? Caminhei para um lado, outro, e você está aqui. Então, eu acho que é isso. Quando a gente vê que a mulher está ocupando esses espaços, e agora uma cidade como Divinópolis, que vai deixar de ser uma cidade grande para ser uma grande cidade, com certeza absoluta, dar esse salto, isso, né? é muito bom. Que já passou de hora. Tem uma mulher jovem, né, que não se intimidou, que atravessou o oceano, inclusive, foi buscar conhecimentos, circulou em Brasília, sabe transitar São Paulo. E vem aqui. Então eu estou parecendo uma mãezona, porque ela seria a caçula, porque ela é mais jovem do que meus filhos, certo? Mas esse êxito é nosso. Que você é uma batalhadora também da mesma causa. Eu também sou sua mãe, me obedece. Ela não é. Minha mãe não vai ficar com ciúme, ela me divide com vocês, que são duas mães maravilhosas. Então Você vai ficar mas feliz. é isso, sabe? Então tá bom. Né? Nós já trabalhamos muito, né, Dilene? Muito, aqui, muito. E se Deus quiser, vamos trabalhar muito ainda. Muito, mas, e trazer pessoas, né, como a Laís, também. exatamente para mostrar para as pessoas, uma pessoa jovem, mulher, que tem aí uma experiência, uma bagagem de morar em vários lugares, com trabalhos diferenciados também? Ou foi sempre o mesmo trabalho? Não, eu já fiz de tudo que você imaginar. Você saiu de uma empresa, foi para uma ONG? Eu já trabalhei assim. O primeiro trabalho na minha vida foi de bordadeira, depois vendedora de roupa. Bordadeira, você borda? Hoje em dia, não mais. Porque Não, na vida, se a gente não pratica, a gente esquece. Não, mas a hora que voltar, a memória volta. Volta, né? Volta. Primeira coisa, eu tinha uns 14 anos, bordadeira, depois com uns 16, vendedora de roupa na Pernambuco aqui, aí depois fui para a faculdade, aí comecei os estágios, aí trabalhando em instituições como a FIENG, na área internacional, aí já usando inglês, já usando aí um trabalho mais executivo. E aí depois formei, fui para uma multinacional trabalhar com gestão, rodei o Brasil inteiro. Aí fui para a ONG trabalhar com gestão pública. Nossa. Então, né, aí fui para Brasília trabalhar com política. Então, apesar de nova, eu tenho bastante experiência, assim. Foi tudo muito intenso na minha vida, sabe? E eu acho que a Eliana trouxe uma coisa muito linda aqui, muito emocionante, que é o seguinte, a nossa vitória, se Deus abençoar e o povo quiser, né, que a gente tenha uma vitória na urna e a gente vire, ganhe a eleição e eu me torne a primeira prefeita da história de Divinópolis, a primeira mulher, não é uma vitória minha, pessoal, é uma vitória de todas nós, é uma vitória de cada mulher que está em casa aí, cuidando de filho, cuidando de casa, que não é reconhecida, que é mãe, que é dona de casa. Eu sou filha de uma dona de casa. Quando eu era criança, eu tinha vergonha de falar que a minha mãe era dona de casa. Ah, é? Eu tinha vergonha de falar na escola a profissão da minha mãe. E hoje eu tenho o maior orgulho de falar. Minha mãe dedicou a vida para cuidar de mim, da minha irmã e do meu pai e para cuidar da casa. E ser dona de casa é uma profissão. É engraçado que eu era o contrário. Eu tinha vergonha porque minha mãe trabalhava fora. A vida é isso, tá vendo? Mas isso é porque outra mulher época. é sempre penalizada também. Em tá todos os vendo? sentidos. E eu digo sempre, olha, quem administra uma casa, administra qualquer coisa no mundo. Nossa, gente, verdade. A mulher que administra uma casa, ela por si só administra o resto. Porque não é fácil administrar uma casa. Não é. Né? De jeito então nenhum. tem que ter mesmo muito orgulho, né? Que aquela incompreensão, porque você está às vezes na escola, escuta, minha mãe trabalha, minha mãe é professora, minha mãe é dentista, minha mãe faz isso, aquilo. Criança às vezes... Mas depois depois não é dentista, nessa minha mãe fase, é psicóloga, né? Não é fácil administrar um lar, não é fácil administrar uma casa. Então, quem administra um lar, meu filho, o resto a gente tira de letra. Tira mesmo. É aquela velha história de que sua mãe trabalha. Não, minha mãe não trabalha. Exatamente. Assim? Minha mãe não trabalha.
Sua mãe trabalha em dobro. Você sabia que eu não sei, acho que é no Chile, tenho quase certeza que é no Chile, já existe aposentadoria para dona de casa? Ai, que legal. É uma coisa que eu queria trazer para o Brasil, que eu queria trazer essa discussão para o Congresso Nacional Brasileiro. Eu fui candidata a deputada federal, né? Não fui eleita, passei perto, mas não fui. E a gente queria, eu quero até falar com a Tabata, minha amiga que é deputada, e falar com outros amigos parlamentares para a gente tentar trazer essa discussão. Porque você fica ali anos trabalhando como dona de casa e depois você não tem aposentadoria, né? Você só vai aposentar de outras formas, mas se aposentar. Só se seu marido morrer e você tiver a pensão dele. Exatamente. Então, assim, tem que ser considerado mesmo uma profissão com um direito de contribuição e de aposentadoria. Porque é um trabalho imenso, né? É um trabalho que não tem fim, né, Eliana? É um trabalho que não tem fim. Ainda mais cuidar de criança, né? Ser mãe é um trabalho infinito. Você não descansa nunca. Você não tem descanso. Você para de trabalhar e fala assim, acabei? Não. Não, quer dizer, acabei. Fiz tudo? Não. Aí você fala assim, vou adiantar alguma coisa para amanhã. Não, é gente, isso, não né? acaba, não. Agora, você imagina, Gilene, as mulheres que estão nos ouvindo, que além de fazer esse trabalho todo dentro de casa, ainda tem o serviço de fora de casa, para colocar o pão dentro de casa, para colocar a comida na mesa. E aí entram as pautas que me motivam, respondendo, você perguntou por que eu quero ser prefeita. Eu quero ajudar essas mulheres, eu quero que as mães jovens que têm criança, bebezinho, que não tem onde deixar aquela criança, tenham uma creche que começa com 0 anos. Hoje as creches na cidade começam com 2 anos de idade. E o que você faz até chegar a 2 anos, seu filho ter 2 anos? Se você não tiver um pai ou uma mãe para deixar, você vai fazer o quê? Você não vai trabalhar, porque as escolinhas, os lugares para você pagar são caríssimos. Você não consegue pagar. E mesmo as públicas não são suficientes. Não, e não tem, tem menos de fazer 2 anos. Pois é, não tem. Não tem, menos de 2 anos. E mesmo com 2 anos, você tem que fazer inscrição, você tem que entrar numa fila. Uma fila, que às vezes é gigantesca. Sim. Então, uma coisa que eu e a Eliana temos conversado, e o Ademir também, que vai ser meu vice, a gente precisa zerar essa fila. Você falou tudo, você falou da fila. Sim. Não tem que ter fila. Toda criança que precisar de uma creche, tem que existir uma creche para ela. Concordo com você, vou cortar um pouquinho, porque tem que chamar a música de novo. A gente tem que lembrar que eu fico pensando o seguinte, se existe direitos, tem o direito da criança, né, do adolescente, tem o direito dos idosos, tem o direito disso, daquilo, que eu acho que nem deveria existir tanta coisinha separada, porque eu acho que todo mundo deveria ter direitos. Mas se precisa especificar, eu acho que fica pior, porque especifica e não tem prática, e não vai para a prática. Vejo o que está acontecendo com muitos idosos nesse país. 4h50, a gente volta daqui a pouquinho. Ô, minha chorosa. É candidata a prefeita de Divinópolis pelo PSD, mas ela juntou com outros partidos também, que é o PSDB. Quais outros partidos? Que estão com... Quais uma lista grande, graças a Deus. Tem o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, tem a Rede Sustentabilidade, tem o PRD, que era o Antigo Patriota, temos também o PV, o PCdoB e o PT, e temos o Cidadania e o PSDB, né? São 8, 9 contando com o meu partido. Então, é um grupo grande de partidos. Entendi. Como que vai ser a sua campanha? Você já pensou nisso? Claro, estou pensando dia e noite. Vai ser uma campanha, se Deus quiser, muito bonita, né, Eliana? De ideias, de propostas, uma campanha sem ataques, uma campanha propositiva mesmo. A gente vai para a rua, né, vai visitar as pessoas. Inclusive, quem estiver aí nos ouvindo e quiser que a gente visite, né, que a gente dê um pulinho na casa de vocês, para dar um abraço, para conversar, só me chamar no Instagram ou no WhatsApp. Né, o meu Instagram é Laís com Z, Divi, L-A-I-Z-D-I-V-I, Laís Divi. Laís Divi. Peraí, para. Laís com Z. Pronto, aí continua. Divi, de Divinópolis. Laís Divi? Laís Divi. Eu falei muito rápido, é só isso. L-A-I-Z-D-I-V-I. Laís Divi. Então, vocês podem... É fácil. Na hora que vocês colocarem Laís com Z lá, vocês já vão encontrar a minha rede social. E aí também vocês podem me encontrar no WhatsApp. Se vocês quiserem me chamar no WhatsApp, é 37 99103 7647. Vou repetir. 9103 7647.
Então, 9103-7647, vocês me chamam, que eu quero ouvir as ideias de vocês, quero que vocês me mandem ideias, que vocês digam o que vocês acham que tem que melhorar em Divinópolis, o que está faltando, onde que está incomodando vocês, quais são os desafios do bairro de vocês. Então, mandem mensagem mesmo para a gente, para conversar com a gente, né, para que a gente possa ouvir a população. Vai ser uma campanha muito assim, sabe, Edilene, de escutar, de anotar as ideias, de compartilhar essas ideias juntos, de discutir projetos. É uma campanha mesmo com uma agenda positiva para sonhar junto e para construir algo bonito, porque Divinópolis pode mais e Divinópolis pede mais. A nossa cidade pede algo melhor do que o que está aí hoje. Ela pede mais saúde, mais educação, mais cultura, mais muitas coisas, né? Então a gente quer ouvir o que mais vocês querem para a vida de vocês, para que a gente possa, né, Eliana, trabalhar juntos para realizar tudo que for possível dentro das possibilidades, das limitações. Então eu espero que seja uma campanha divertida, alegre, bonita, com muitas ideias, com vídeos bacanas, com muita encontro com o pessoal, com muito abraço, né? Então acho que vai ser muito gostoso, se Deus quiser. Então, assim, tem alguma coisa que é seu carro-chefe? Olha, tem. Eu tenho 3 coisas que são meu carro-chefe, porque uma só é difícil. A primeira de todas, né? A mais importante é a saúde. Então, a gente tem uma série de ideias e projetos para a saúde, que se eu fosse começar a falar aqui e a gente não saía hoje, porque eu tenho estudado muito esse tema, conversado com especialistas, visitado postos de saúde, conversado com as pessoas que estão na ponta. Então, a gente tem uma série de projetos, né? Mas, basicamente, o nosso objetivo é zerar essas filas de espera, né? Tem muita gente esperando anos, né? A gente tem muitas pessoas esperando anos, exames, consultas. Inclusive, eu dei uma ideia, Dilene, super bacana. Eu falei há 2 meses atrás da telemedicina, que são as consultas online, a possibilidade de você ser consultado online. E eu brinquei esses dias com os meus amigos, né, com o pessoal da minha equipe, que agora eu já sou prefeita de Divinópolis, porque eu falei a ideia e o pessoal da prefeitura implementou. E eu fiquei super feliz, achei que foi muito bacana. Eles anunciaram ontem. Você fica calada. Anunciaram ontem, mas é bom porque ajuda a população, porque lógico. A população está esperando. É bom que você pensa em outra coisa agora. Eu penso assim, ideia pra mim é o que não falta, mas assim, eles estão monitorando as minhas redes e aí eu dei a ideia e eles cumpriram, né? Então, dei a ordem, vamos dizer assim, e eles cumpriram e eles estão implementando essa telemedicina que vai ajudar a zerar as filas. Mas tudo que a gente vai fazer, Edilene, na saúde, é para que as pessoas parem de sofrer na UPA, para que pare de morrer criança na UPA, como aconteceu, para que tenha melhor atendimento, que tenha mais médicos, que tenha mais especialistas, que os exames saiam mais rápido na policlínica, que hoje é uma demora para conseguir fazer um exame. Tudo é muito difícil hoje na saúde, então a gente precisa destravar tudo isso. Além do carro-chefe da saúde, tem o da educação, que é minha paixão, né? Assim, minha vida, porque a educação mudou a minha vida, né? Eu sou filha de alguém que era porteiro, pedreiro, e eu consegui chegar muito longe por causa da educação. Então, eu quero isso para todos os filhos de Divinópolis, né? Eu quero isso para os seus netos, Eliana, para os seus filhos, que já sei que já conseguiram, né? Então, a educação faz a gente romper barreiras, quebrar ciclos de pobreza, quebrar paradigmas e conseguir vencer na vida mesmo. Então, investir na educação básica, ter mais creches, ter escolas em tempo integral para as crianças e os adolescentes ficarem o dia inteiro na escola, fazendo curso de computação, fazendo curso de educação física, de exercício físico, esporte, arte, claro, coisas nesse sentido, mas que eles não fiquem na rua, que eles não fiquem jogados, que eles não fiquem... Eles têm que estar o dia inteiro ocupados, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, eles têm que estar o dia todo ocupados com coisas que vão ser úteis para eles. Mais cursos técnicos, né? Pra gente capacitar a nossa mão de obra, pra nossa mão de obra ir pro mercado de trabalho. E aí eu já entro na terceira prioridade, que é a economia, que é a gente conseguir atrair mais empresas para Divinópolis, ter mais desenvolvimento econômico, gerar mais renda, ter mais dinheiro correndo no comércio. A cidade precisa, ela está muito morna, ela está muito morta, parada, ela precisa ter um ânimo, ela precisa ter um avivamento na parte econômica. Ô, Laís, você ficou quanto tempo fora de Divinópolis? Eu nasci em 91, né? Morei aqui até os meus 19, 20 anos, até os 20 anos, e aí depois eu fiquei 10 anos fora e voltei, né? E já tem 4 anos que eu tô em Divinópolis, então eu fiquei mais parte da minha vida aqui do que fora, mas fiquei um tempinho fora. Mas é isso que eu queria saber. Por exemplo, você chegou a ficar quase 10 anos fora de Divinópolis. Quando você voltou, você notou alguma mudança, melhoria, modernização ou não? Daqui a pouco você vai responder, tá? Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho, 5h09.
De volta ao nosso programa 5 horas e 17 minutos. Gente, olha, nós estamos conversando com a possível futura prefeita, caso eleita, de Divinópolis, Laís Soares, do PSD. Junto com a gente também está minha amiga querida de muitos anos, Eliana Piola, que também está sempre na política, é presidente do PSDB. Agora eu não vou esquecer mais, porque tem um B, o dela não tem. O meu não tem B, o dela tem B. Então vamos lá, olha, porque o nosso tempo está passando e daqui a pouco não dá para falar mais nada. Então, Laís, vamos continuar com essa pegada aí do que Divinópolis está precisando, o que você acha que dá para ser feito. Porque uma coisa assim, a gente vê a questão da saúde, a questão da educação e tal. A gente sabe que isso é longo prazo. Não tem como resolver, chegar e pronto, não tem mais problema, está tudo resolvido. Não, isso é longo prazo. Mas assim, em questão das mulheres, por exemplo, o fato de você ser uma mulher e estar na política e se eleita, alguma coisa voltada para as mulheres especificamente? Com certeza, Gilene. Nós mulheres, né, quando a gente chega ao poder, que é raro, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir chegar nessas posições de liderança e de poder, por uma questão histórica de que a gente demorou mais tempo a ser permitida a votar, que a gente tivesse autorização para ser candidata. Então, só olhar um pouquinho para a história que a gente entende por que tem pouca mulher na política. Então, quando a gente chega na política, geralmente, isso, estudos mostram isso, a gente tem uma dedicação, uma força de vontade, uma sede muito grande, né? Claro que os homens também têm isso, mas nós mulheres, a gente tem isso mais forte, porque é muito difícil para a gente chegar lá. Então, quando a gente chega, a gente abraça a questão da educação das crianças, combate a mortalidade infantil, cuida da saúde, tem melhores resultados na saúde. Você sabia que municípios onde a prefeita era mulher durante a pandemia tiveram 40% menos morte? Isso é um estudo do INSPER. Quem quiser, eu mando o estudo. 40% menos morte, porque as mulheres são mais zelosas, nós somos mais atentas à vida, até porque a gente gera a vida, né? Então, a gente tem um zelo com as crianças e com as famílias e com a saúde, com os idosos, que, em geral, não se observa tão facilmente quando a gestão não é feminina. Então, eu quero, né, chegar na cidade com esse olhar maternal. Eu ainda não sou mãe, mas eu serei, se Deus quiser, um dia. É um sonho meu. E enquanto meus filhos não chegam, todos os filhos de Divinópolis serão os meus filhos. E eu vou cuidar dessas crianças, com creche para essas crianças, com políticas para que essas mães, essas mulheres possam sair de relacionamentos abusivos, de violência, para que elas tenham um emprego, para que elas tenham a oportunidade, se estiver sofrendo uma violência, de ter um lugar para ficar, um abrigo, para que elas possam se abrigar enquanto elas não reerguem suas vidas. Que exista uma delegacia da mulher específica só para atender a mulher, para que a mulher não se sinta constrangida. Que exista terapias, né, e possibilidade de acompanhamento terapêutico com psicólogo, com psiquiatra para essas mulheres que estão sofrendo violência, que estão em relacionamentos abusivos. Enfim, uma série de políticas públicas para colocar as mulheres no mercado de trabalho, né, manter as mulheres no mercado de trabalho, cuidar dos filhos das mulheres, cuidar da saúde da mulher. Eu tenho um sonho, por exemplo, de construir uma clínica de saúde da mulher, onde as mulheres possam chegar e fazer todo o tratamento que elas precisam, desde ginecológico, mamografia, Eu vou dar uma tudo. dica. Belo Horizonte criou, são 4 hoje unidades, chama 60 mais. 60 mais. Só atende pessoas com 60 mais. É. Olha que legal isso. Todas as mulheres, uma coisa. Eu acho que, por exemplo, já que você tem essa ideia, eu acho bacana você dar uma olhada no 60 mais. Vou olhar, adorei. É muito interessante, são 4 unidades em Belo Horizonte, eu já fiquei sabendo que é um espetáculo. A política de Belo Horizonte né, ela está bem avançada em alguns aspectos. A gente tem que se inspirar naquilo que dá certo. Sim. Né, eu acho que sua lembrança é muito boa, a Laís tem cobrado muito nesse aspecto. Não é porque é só privilegiar a mulher, não, absolutamente. É porque se melhorar para a mulher, melhora para a família, melhora para a sociedade, traz uma tranquilidade enorme. Nós estamos procurando colaborar nessas propostas, buscando experiências exitosas, inclusive o próprio Ademir já adiantando algumas coisas como vereador. Né, ele entrou agora com a questão de um projeto de aluguel social, quando precisar retirar essa mulher do ambiente, é complexo. Por mais que você tenha, às vezes, um consórcio, faça parte de uma autarquia que tenha abrigamento para mulheres com risco de feminicídio, esse aluguel social ele é possível. Tem cidades como Nova Lima que já existe. Em determinada circunstância, essa mulher vai para esse espaço. Se ela tem algum risco, leva seus filhos, pode levar, sempre tem um idoso, ou sogro, ou sogra, ou pai, ou mãe. Enfim,
é melhorar essas condições. Nós estamos procurando com os pés, né, o pé é uma determinação da Laís, que a gente está colaborando com esse plano, daquilo que a gente vivenciou no Estado e também fora do Estado, para trazer essas experiências exitosas e aplicar aqui em Divinópolis. Tem muita coisa que não é onerosa. É isso Coisa que eu ia é falar. mais criativa. É isso que eu ia falar. Mesmo, né? Uhum. É a visão mesmo de valorizar, né, a mulher. E muita coisa pode ser feita, tem muito recurso disponível no governo federal, tem recurso de ONG, tem recurso de fundação, tem recurso no exterior. Tem muito recurso aí disponível. Eliana, a gente estava conversando sobre isso. O povo não sabe fazer projeto e ir atrás do recurso, porque você tem que ter projeto robusto, muito bem justificado, muito bem feito, para que as pessoas te deem o dinheiro. Ninguém sai dando dinheiro assim para os outros de qualquer jeito. Então, falta essa capacitação, essa mão de obra qualificada para poder captar esses recursos. E a gente vai ter isso no nosso governo. É porque eu ia perguntar isso para vocês, porque assim, fica parecendo, todo mundo fala isso, vai melhorar e tal. E cadê o dinheiro para melhora? Então, você já respondeu agora. Que é possível conseguir recurso até de fora do país. Né, a ONU Mulher está aí para dar suporte. A ONU depende de projetos. A ONU Mulher está aí. Fala assim, mas como? Com projetos, exatamente isso, né? O próprio governo federal sempre, né, está com as portas ali, tem recurso. O que falta é um projeto bom, exequível, né, com prazos, né, e essa vontade de fazer. E essa vontade acho que não vai faltar na Laís, porque no plano nós estamos colaborando nessa construção coletiva, e ela quer que seja dessa forma, valorizar, né, sobretudo essa independência também econômica, financeira para mulheres, né, esse empreendedorismo que vem junto ao desenvolvimento de uma forma geral, mas particularmente para elas. Né? E você falou o negócio aí da Delegacia da Mulher, que Divinópolis tem mais ou menos. Mas está inaugurado, né? Pois é, vai ter mais ou menos, pelo menos assim, me falam que é mais ou menos. Na prática, ela não funciona. O dia que eu precisei foi muito passar a tarde inteira lá na delegacia. Você não pode dar um passo para frente, Helene, e permitir que se dê dois para trás depois. Nós avançamos muito em política de mulheres no Estado. Sim, claro. Né? Aí você faz um desmanche. Desmonta tudo. Não pode permitir isso. Né? Nós estamos agora, inclusive, nós precisamos cobrar dos nossos representantes do próprio tribunal, querendo fechar uma vara de violência doméstica em Belo Horizonte. Né? Está agora na iminência de fechar a porta. A hora que precisa ampliar, às vezes vem um retrocesso. Né? Sim. Então, a gente precisa expandir mais, a delegacia precisa estar mais preparada com o pessoal. Isso é do processo, uma readequação, inclusive, às coisas que vão surgindo, porque ela não é exclusivamente de mulheres. Né? Ela hoje atende a mulher, o idoso. Ali é um espaço. Tem a delegacia, a DEAM, mas atende também outros casos. Eu queria responder sua pergunta. Então tá. Mas vamos fazer o seguinte, dá pra gente fazer mais um bloco com elas, né? Um rapidinho para fechar, pra gente despedir. Tá. Eu te fiz uma pergunta, você vai responder no próximo bloco. A gente volta já. Eu queria responder a pergunta. À tarde. Gente, 5h33, última parte da nossa entrevista, agora é a última mesmo, com a Eliana Piola e com a Laís Soares, que é pré-candidata a prefeita de Divinópolis. Laís, eu te perguntei... O que eu te perguntei? Nem lembro o que eu perguntei. Você perguntou quando eu saí de Divinópolis e voltei, o que eu vi de diferente. Como é que você viu Divinópolis? Perfeito. Eu saí de Divinópolis em 2009, né, quando fui fazer faculdade. E logo que eu saí, né, passou um pouco tempo, em 2010, a gente teve duas conquistas importantes para a cidade, que foi a UFSJ, que foi inaugurada, né, Universidade Federal, mérito do governo federal, que na época era do governo Lula, e também o Cefet, que eu estudei no Cefet, mas eu estudei na sede antiga do Cefet, que era ali na Pernambuco. E agora é uma sede nova, linda, maravilhosa, enorme, que é tipo uma faculdade, né? Sim. Tem curso superior, e na minha época não tinha. Então, eu acho que essas duas conquistas na educação são as mais marcantes que aconteceram nesse período que eu fiquei fora, né? Então, eu saí da cidade e eu voltei, a cidade tinha virado uma cidade universitária com duas universidades federais, né? Com o Cefet e com o UFSJ. Então, acho que são conquistas muito importantes, que são méritos aí do mérito do governo federal, da época, né? Do governo Lula.
e que eu acho que a gente tem que reconhecer e valorizar, porque não é qualquer cidade que tem 2 universidades federais, né? Então, acho que isso me marcou muito. E é claro que, assim, ainda temos muitos problemas antigos, né, na cidade que existiam lá em 2009, antes de eu sair, inclusive, né, em 2008, 2007, e continuam existindo, que é a falta de creches para as crianças, né? A gente não tem escolas em tempo integral, a gente tem uma burocracia muito grande para abrir empresas, né? A cidade ela é morosa, tem toda uma burocracia para se empreender, né? A prefeitura não é eficiente e também a gente tem, por exemplo, o transporte público deficitário, complicado, né? Eu sempre andei de ônibus a vida inteira, meu pai tinha carro, mas viajava, minha mãe não tinha carro, então a gente só andava de ônibus e eu morava longe, né? E sempre morei longe do centro, né? Então demorava muito, ficava 1 hora e meia esperando o ônibus e isso ainda acontece na cidade. Então é como se tivesse parado no tempo. É muito mais do que isso. Mais do que 1 hora e meia. Muito mais, e eu ia até comentar isso. O mais engraçado, quando eu mudei para cá, vamos falar assim, tem pouco tempo. Então, eu comecei um dia eu fui tentar ir de ônibus para casa. Falei, vou de ônibus. Aí fui pro ponto do ônibus, chegou o ônibus. Gente, tinha 1 milhão de pessoas para entrar, mas já tinha 1 milhão lá dentro. Aí eu fiquei assim, vou, não vou. Eu vou. Aí fui. Gente, socorro, eu queria descer do ônibus. Para conseguir descer, assim, sabe quando você vai se arrastando, espremendo nas pessoas? Na hora que eu saí do ônibus, eu falei, nunca mais. Esse horário, nunca mais. É esse horário do rush. Por que isso? Se eu morei numa cidade, que eu acho que você conheceu, que há 30 anos atrás, isso não existia, que é Curitiba. Então, por que existe isso ainda em quase tudo quanto é cidade do Brasil? Por que em um lugar é tudo tão arrumadinho, no outro não é? Um consegue, o outro não consegue. Estamos no mesmo país, não são países diferentes, são estados. Então, eu não consigo compreender essas coisas. Quando eu te perguntei se mudou alguma coisa, foi até nesse sentido. Eu não tinha pensado no que você pensou da faculdade. Eu pensei no sentido visual. Sabe, tipo, por exemplo, às vezes eu fico muito tempo sem ir em Belo Horizonte, eu estou já uns 2 anos sem ir lá. Então, quando eu vou, nossa, que legal, não tinha isso aqui não, nossa, olha aqui o que eles fizeram aqui. Eu vou reparando essas coisas. E aqui, o que eu queria saber de você é isso, você chegou aqui tirando escola e tal, a cidade, para você, tá melhor, tá a mesma coisa ou piorou? Eu acho que ficou parada, ficou estagnada. Uma coisinha ou outra, uma lojinha diferente, um restaurantezinho diferente, uma coisa ou outra apareceu. Mas, no geral, assim, esteticamente falando e também em termos de desenvolvimento, assim, não vi grande mudança, grande diferença, não. O que você acha, Eliana? Eu acho que Divinópolis precisa avançar, sem dúvida alguma. E eu acho que essa sensibilidade para isso, né, nós mulheres temos. Que a gente enxerga coisas, certo, com todo respeito aos homens, mas que às vezes os homens não conseguem enxergar, né? É uma habitual. Então, você sair de uma cidade e voltar depois e ficar, você fala assim, o que mudou aqui? O ponto de ônibus mudou de lugar, nada mais. Então, nós queremos mais do que isso. As mulheres de Divinópolis têm mostrado essa capacidade. Certo? É muito, e num momento interessantíssimo, né? Porque nós estamos vendo aí a Adélia brilhando, né? Nós dois, né? Reconhecimento agora duplo, né? Vamos combinar, né? A gente tem que comentar aí você vai na Mila Costa, secretária de Estado do governo, é uma sumidade, né? Você busca, há pouco tempo, nós estávamos conversando, nós temos uma liderança comunitária, o Hélio Francisco, que foi presidente da associação aqui do bairro José Fonseca, 2 filhas, uma com medicina, a outra está na França lecionando, né? Certo, as mulheres vão buscar, acho que não estão conseguindo aqui, vão buscar. Você pega a Eliane Isolani hoje, é uma galeria de artes hoje que nós temos na região toda, é da Eliane Isolani. Não, são artistas. Então, acho que as mulheres, quando elas não... Então, o que a gente quer que as mulheres não vão para lá, elas possam transformar, e não todas podem vir. Então, acho que a Laís agora, com essa possibilidade de fazer essa transformação. E a visão que ela tem, né? Já tem uma visão de fora. E nós estamos aí com a chegada de outra matriz energética, que é o gasoduto, trazendo gás, que serve para a indústria e tudo. Então, é uma mudança enorme que nós podemos ter. E necessitamos ter.
né? Nós não podemos mais ficar discutindo aqui, põe um ponto de ônibus aqui, põe um ponto de ônibus ali. É importante para quem é usuário de ônibus, mas nós precisamos discutir o transporte em si. O transporte em si, também Como uma acho. grandeza, né? Com Então, se certeza. apega, às vezes, a coisas muito pequenas e a gente não consegue avançar. Então, eu acho que é o momento. Nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia de querer. Então, preparem, ousadia, certo? Que vem uma campanha E com brava. todo respeito a Laís, mas eu costumo dizer para ela, você é muito atrevida. Atrevida no bom sentido. Sim. De querer enfrentar, de querer avançar, porque a gente sabe que nada é fácil. Né? Mas eu tenho certeza que as mulheres de Divinópolis hoje querem dias melhores para os filhos e filhas e vão estar colaborando nessa empreitada, nessa caminhada, com sugestões, com aprimoramento, certo? Porque ninguém quer ver filho usuário de droga, ninguém quer ver filho tendo que buscar condições de trabalho só fora, certo? Sim. E essa visão, sobretudo, muito regionalizada que nós precisamos ter com os nossos vizinhos, né? As cidades que circundam aí Divinópolis, que isso é muito importante também. Meninas, eu vou ter que parar tudo porque nosso tempo acabou. Infelizmente, estava tão bom. Acabou, pois que é. bom, Quando a pois gente é. começa a esquentar, né? Que a gente É. começa a querer falar um monte de coisa assim, mas não dá tempo. 5 horas e 40 minutos, Laís. Tudo que é bom dura pouco. Mas não, depois da eleição você pode voltar. Voltarei Você quantas vai vezes você voltar me chamar. prefeita, né? Amém. Se Deus Ok, quiser. eu quero- Peraí, quem assumiu lá na Bolívia foi uma mulher? Não. Aquilo ali é de outro país ali, falando outra coisa. Ah, tá. Achei que era... Ainda, porque ainda tá não. acontecendo um babado na Bolívia, gente. Obrigada, Laís. Obrigada, Adorei te meu conhecer bem. melhor. Eu também Vou adorei. trazer o perfume pra você. Ah, Vou tentar obrigada. fazer. Vou ver o que acontece. Tomara que dê certo. Vai dar certo, vai dar certo. Tá. Eu, Pidona, eu tô com vergonha que eu te pedi esse perfume. Não, mas a Eliana, ela também é responsável, porque ela vai ter que trazer o ótimo. Não, eu vou trazer. Né? Cada um Esse- traz Vai ser um pouquinho. presente das duas pra perfume. mim. Aham. Tá bom, obrigada, gente. Muito obrigada a você, Dirlene. Um beijo, E a to- gente. beijo a Me todos sigam os lá no ouvintes. Instagram, Laís Dive. Laís Dive com Z. 5 horas e 41 minutos, a gente volta daqui a pouquinho.